do filme O Vendedor de Sonhos para discutir alguns assuntos, algumas teses dele, para que nós possamos reorganizar a nossa agenda, para que possamos ser apaixonados pela nossa vida, ser o melhor fã da nossa mente, da nossa história. Vamos ao trailer? Seja lá o que você pretende encontrar lá embaixo, tem uma chance as dúvidas que estão surgindo aqui em cima. Eu posso ajudar você. Quem é você? Por que você não vem com a gente? A gente tenta descobrir isso juntos. Pega o ladrão! O primeiro a ser beneficiado pelo perdão é aquele que perdoa. Desculpa. Não o perdoado. Sua casa, cadê? Eu fico aqui, venha. O mundo da moda não surgiu para promover o bem-estar da sociedade. Mais de 1 milhão de views em 2 dias. Eu já estou tomando conta disso. O ser humano não morre quando o coração para de bater. Morre quando, de alguma forma, deixa de se sentir importante. O segredo do sucesso é conquistar aquilo que o dinheiro não pode comprar. Meu filho desistiu de mim. A verdade é que a gente desistiu um do outro. Tem uma proposta para o homem que você segue. Não desista do seu sonho, meu filho. Não tenha medo do caminho. Boa viagem. Tenha medo de não caminhar. Todo mundo merece uma segunda chance, Júlio César. Isso é o quê? Eu sou um vendedor de sonhos. Eu vendo o que o dinheiro não pode comprar. Queridos amigos, como vocês viram no trailer, este filme, ele provavelmente não será apenas super emocionante, mas talvez se transformará no filme de maior impacto da história do cinema mundial, para valorizar a vida, prevenir alguns transtornos psíquicos, inclusive suicídio, e para revolucionar a relação entre casais e entre pais e filhos e do ser humano consigo. Vocês perceberam algumas das teses faladas pelo mestre. E o mestre, nós escolhemos a dedo. Tinha de ser um personagem desconhecido. O Jaime Monjardim, que é um artesão da imagem, junto comigo e com um staff muito grande, escolhemos o César Troncoso, um ator brilhante que não é conhecido no Brasil, porque ele representa todos os anônimos, todos aqueles que estão em busca do mais importante endereço, o endereço dentro de si mesmo, o endereço que poucos encontram. Por isso que há muitos miseráveis morando em palácios, há muitos mendigos morando em belos apartamentos e em casas de condomínios. Por quê? Porque não aprenderam a contemplar o belo, não aprenderam a fazer a técnica do DCD, não aprenderam a relaxar sua mente. São pessoas que cobram demais de si, são pessoas que estão algozes da sua própria emoção. E por falar em cobrar demais de si, há uma pergunta aqui da Luciana Almeida. Ela está escutando, ela está ouvindo a minha mensagem, a minha conferência, e está dizendo: eu me cobro muito. Como mudar isso? Frequentemente as pessoas que se cobram muito são tímidas. E é quase que inacreditável, na era da internet, na era das redes sociais, onde nós falamos com centenas e milhares, mas raramente falamos profundamente com alguém. E pior ainda, raramente falamos com mais profundidade conosco, nos auto-abandonamos. Nesta era nunca houve tantas pessoas tímidas, tantas pessoas com dificuldade de relaxar, de se encantar com a vida, porque se cobram excessivamente. Bom, como eles disse, quem cobra demais de si aumenta os níveis de exigência para ser feliz, relaxado e realizado. E todos os dias você deve fazer a mesa redonda do eu. O teu eu tem de conversar com a sua timidez. Por que me cobro demais? Você tem de perguntar. A mesa redonda do eu é o teu eu que representa a consciência crítica, a capacidade de escolha, reunindo-se com seus fantasmas. E ninguém pode fazer isso por você.
nem mesmo um psiquiatra ou psicoterapeuta. Claro, você pode e deve ir a um profissional de saúde mental se tem um problema importante, mas fora do ambiente psicoterapêutico, todos nós deveríamos usar ferramentas preventivas. Teu eu deve se reunir com os seus medos, reunir com a sua timidez, reunir com o seu sentimento de cobrança e perguntar e bombardear-se com questionamentos. Por que me cobro demais? Por que tem a necessidade neurótica de se preocupar demais com o retorno dos outros? Por que eu não sou livre? Por que eu tenho medo do que os outros pensam e falam de mim? Quando você começa esse questionamento, você dá um choque de lucidez à sua timidez, à sua autocobrança e vai estimulando o fenômeno RAM, registro automático da memória, a construir janelas light, saudáveis, que se tornam núcleos de habitação do eu, para que você se torne uma pessoa segura, dona de si, líder da sua própria mente. Mas, por favor, não há milagres na mente humana. A mente humana é um campo de transformação. Todos os dias, como eu digo no filme O Vendedor de Sonhos, sonhos e disciplina são dois fenômenos que têm que estar casados. Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas e disciplina sem sonhos produz pessoas autômatas que só obedecem a ordens. Bom, tem outra pergunta, agora do Tiago. Ele é presidente de uma comunidade terapêutica, Caminho de Luz, e eu tenho o programa Free Mind, que é usado gratuitamente em mais de 1000 comunidades terapêuticas no país, que é um programa de prevenção e tratamento de drogas e álcool. Bom, ele diz, ele quer saber, no mundo que vivemos hoje, as pessoas estão completamente estressadas. Como desenvolver autocontrole nessa sociedade? Como aprender a resgatar a liderança do eu? Todos os dias, Tiago e as pessoas que estão com você, vocês devem educar o seu eu para dirigir o seu próprio script. Assim você aprendeu a coordenar a sua musculatura para dirigir bilhões de células, para empregar um esforço muscular, para ir até certos lugares, dirigir o carro, andar, se movimentar. O teu eu tem de ser treinado para dirigir o veículo mental. Mas não se esqueça, dirigir o veículo mental exige que todos os dias nós devamos sair da condição de espectadores passivos. Bom, para você ter uma ideia, o assunto é muito complexo, vou falar rapidamente. Existem 4 copilotos da aeronave mental, 4 fenômenos inconscientes. O primeiro fenômeno chama-se gatilho da memória. Ele atua em milésimos de segundos, abre as janelas, ou killer, doentias, ou lights, saudáveis. Se ele abre uma janela killer, que tem autocobrança, tem estresse, preocupação, sofrimento pelo futuro, ou ruminação de perdas e frustrações, o volume de tensão é tão grande que bloqueia milhares de outras janelas, fazendo com que um outro fenômeno, o terceiro fenômeno, a âncora se fixe. Neste momento, o Homo sapiens se torna Homo bios, instintivo. Ele reage como um africano nas savanas diante de um predador. Portanto, sem que percebamos, nos nossos escritórios, nas nossas famílias, no teatro social em geral, o gatilho da memória todos os dias, ele é acionado milhares de vezes, abrindo milhares de janelas, mas se ele encontra uma janela traumática que produz pensamentos perturbadores e emoções angustiantes, pode-se fechar o circuito da memória. Naquele momento, o teu eu deixa de ser livre. Então a âncora se instala, terceiro fenômeno, e o quarto fenômeno, o alto fluxo. Ele começa a ler e reler a memória. Por isso que nós produzimos tantos pensamentos que nos controlam. Por isso o humor depressivo, impulsividade, autopunição, sentimento de culpa. Por isso que frequentemente a nossa psique deixa de ser livre, um jardim com flores, e se torna um inverno existencial. Porque há 4 copilotos que ajudam eu a dirigir a aeronave mental. E eles são importantíssimos quando eles exerce a sua função plena. Por exemplo, enquanto eu estou falando, o gatilho da memória está sendo disparado milhares de vezes, abrindo milhares de janelas, e vocês entendem cada verbo que eu conjugo tempo espacialmente, cada pronome, cada adjetivo, enfim, cada pensamento, e a âncora está instalando o processo de leitura numa determinada área para que você não se distraia, para que você não pense no passado, no futuro, nos problemas da vida, nas pessoas que estão ao seu redor. A âncora, ela te faz ter foco. E o quarto fenômeno é o alto fluxo.
O alto fluxo, ele faz você ler a memória e recordar situações no exato momento em que eu estou falando, faz você refletir sobre a sua própria história. Portanto, esses 4 fenômenos são importantes. Mas quando uma janela killer é aberta e o volume de tensão fecha o circuito, naquele momento deixamos de ter uma mente livre e nos tornamos encarcerados. Por isso, gravem isso, por favor. Nos primeiros 30 segundos de tensão, cometemos os maiores erros da nossa vida. E cumpre ao teu eu treinar todos os dias, quebrar este ciclo. Tanto a síndrome do circuito fechado da memória, quanto impugnar, discordar dos pensamentos perturbadores, do aceleramento das ideias, das imagens mentais que passam numa velocidade altíssima. O teu eu tem de desacelerar a sua mente. Como? Contemplando o belo, abraçando mais e julgando menos, aprendendo a dar risada da picuinhas, incoerências e tolices, não levando a vida a ferro e fogo. Se você supervaloriza cada problema, se quando alguém te contraria ou te decepciona, você considera aquilo como um predador, é como se você estivesse diante de alguém que está tendo uma função aterradora para te consumir, te destruir. Mas se você aprender a gerenciar a sua mente, se o teu eu não der cartão de crédito ilimitado para a sua emoção, ou seja, comprar aquilo que não te pertence, valorizar aquilo que você não produziu e é destrutivo, enfim, se o teu eu for gestor da sua mente, tenha certeza, você se tornará cada vez mais protagonista da sua história. Mas todos os dias, quem quer ter gestão da emoção, quem quer ver dias felizes, tem de aprender a gerenciar os seus pensamentos, tem de aprender a impugnar suas emoções tensas. Nunca pode conviver com sentimento de culpa, ideias perturbadoras, impulsividade, sem atuar como protagonista. Bom, tem mais uma pergunta aqui, eu vou ler essa pergunta e vou encerrar, é da Amanda. Uma criança que foi criada em um lar totalmente destrutivo pelas emoções, como ela pode fazer para não levar isso para seu lar no futuro? Bom, existe o programa Escola da Inteligência, que eu desenvolvi e entra na grade curricular uma aula por semana, que ensina essas crianças e adolescentes a gerir a sua emoção desde pequeno, do ensino infantil até o ensino médio. E eu renunciei a esse programa, aos direitos autorais desse programa, para que ele seja acessível para essas crianças. Por isso, ele já tem 200 mil pessoas que participam desse programa nas escolas privadas e nós estamos adotando os orfanatos para dar gratuitamente a Escola da Inteligência, esse programa para essas crianças que foram abandonadas pelos seus pais. Então, procure uma escola que tem um programa Escola da Inteligência. Mas se você não encontrar, eu vou dar algumas ferramentas aqui. Em primeiro lugar, uma criança de 7 anos de idade frequentemente tem mais informações na atualidade que os imperadores romanos. O teste de informação acelera a mente dessas crianças, simulando a hiperatividade ou sintomas da hiperatividade. Hiperatividade tem um viés genético, pai ou mãe, que são tensos e ansiosos, inquietos. Atinge 1 a 2% da população. Enquanto que a síndrome do pensamento acelerado, essa síndrome que eu descobri, infelizmente atinge cerca de 70 a 80% dos adultos, também das crianças e dos adolescentes. E simula os comportamentos da hiperatividade, como eles disse, irritabilidade, baixo limiar para frustração, dificuldade de se colocar no lugar do outro, repetição dos mesmos erros, inquietação e assim por diante. E quando uma criança passou por traumas da infância e tem a síndrome do pensamento acelerado, ela tem dificuldade de elaborar experiências para trabalhar dores, perdas, frustrações e, consequentemente, desenvolver características nobres da personalidade. É muito importante que você ensine essas crianças a contemplar o belo, como no Vendedor de Sonhos, aprender a comprar ou a conquistar aquilo que o dinheiro não pode comprar. Por favor, pais, fale das suas lágrimas para os seus filhos aprenderem a chorar as deles. Por favor, fale dos seus fracassos para que os seus filhos e alunos entendam que ninguém é digno do pódio se não utilizar as suas derrotas para conquistá-lo. Quando você tem uma atitude como essa, de transmitir o capital das experiências, aquilo que o dinheiro não pode comprar, você forma um pool de janelas saudáveis
que desacelera o pensamento das crianças e adolescentes, e mesmo que eles tiveram traumas, você pouco a pouco vai lapidando a capacidade de pensar antes de reagir, a capacidade de trabalhar perdas e frustrações e a capacidade de desenvolver resiliência, ou seja, a capacidade de suportar contrariedades e escrever os capítulos mais importantes nos seus dias mais tristes. O Vendedor de Sonhos, e aproveito para falar mais uma vez do filme, ele fala de um personagem que aprendeu a escrever os capítulos mais importantes de sua vida nos momentos mais angustiantes de sua história. Ele aprendeu a comprar vírgulas e não colocar pontos finais na sua biografia. E você? Quer colocar pontos finais? Se condenar? Se mutilar? Cobrar demais de si? Ou quer dar risadas de alguns erros e proclamar: os melhores dias estão por vir? E você? Quer dar uma nova chance para os outros? Abraçar mais? Ser um fã das pessoas que estão ao seu redor? Trazer flores fora de data e dizer para os seus filhos, para a sua esposa: de todas as coisas que eu conquistei na vida, você é a melhor delas? Você quer ser um vendedor de pesadelos ou um vendedor de sonhos? Se quer ser um vendedor de sonhos, se quer dar aquilo que dinheiro não pode comprar, inclusive para si, abrace mais, inclusive você, e se critique menos. Dê uma nova chance para si e uma nova chance para as pessoas que vocês amam. Eu gostaria que todos vocês fossem embaixadores do filme O Vendedor de Sonhos. As grandes redes de cinema já liberaram para quem quiser adquirir o ingresso antecipado. Eu espero que os empresários que estão me vendo e ouvindo, vocês se estimulem a fecharem salas de cinemas para dar um presente inesquecível para os seus colaboradores, amigos e clientes. O filme O Vendedor de Sonhos. Prepare o seu coração, você vai ter uma experiência incrível, porque uma vida sem sonhos é um céu sem estrelas, é uma manhã sem orvalhos, é uma mente sem criatividade, é uma emoção sem sentido existencial. Que você possa ser um vendedor de sonhos, pelo tanto de tempo que viver e por onde você andar. E eu quero aqui dizer solenemente que eu não me curvaria diante de reis devido ao seu poder, e nem de celebridades devido à sua fama. Mas eu me curvo humildemente diante de todos vocês que estão me vendo, porque vocês fazem a diferença no teatro social. Muito obrigado por existirem.